Hello, my friends e my friendas! Aqui quem tá falando é o pastor André, do canal Deus Faz Coisas Incríveis. Hoje, nesse vídeo, nós iremos falar do início da nossa amizade até o início do nosso relacionamento. Então, roda a vinheta, Ravel! Então, my friends e my friends, nós vamos falar sobre nossa amizade, o início da nossa amizade, né? Foi um início assim muito natural, né? Eu fui apresentado para entrar no Ministério de Dança, comecei os ensaios, né? E como sempre gostei de dançar, eu tinha uma, como eu dançava boi, dançava axé, calma, deixa eu falar. Segundo ela, mas ela é a única testemunha, ninguém fala mais disso. Comenta aí, Miriam, me ajuda aí. Ele rebolava. Dizendo que eu rebolava, mas vamos lá, vamos pular essa parte do rebolation. Mas talvez até tivesse uma dificuldade porque eu dançava axé e sabe como é, né? Então eu entrei no Ministério de Dança, foi onde eu comecei a me aproximar da Priscila, né? Detalhe, não tinha intenção nenhuma. Éramos só amigos. A gente era tão assim, nossa amizade era tão meio que distante, digamos assim, que eu quase não tenho lembranças do André. Se você for me perguntar assim, ai, como eram as coisas, é engraçado que eu era um Zé Ninguém. Eu até lembro de algumas bagunças, alguns momentos, mas eu não consigo lembrar da pessoa do André. Quando a gente entrou num relacionamento e começou a conversar, eu contava histórias pra ele me falava, eu tava lá e eu não lembrava. Mas eu lembro do primeiro dia que eu notei ele, assim, né, que eu percebi ele, o dedo duro do meu irmão tratou de contar pra todo mundo na igreja. Um dia a gente tava com uma roupa de dança nova, Natal, final de ano, sempre era roupa de dança nova. E a gente mandou fazer uma roupa que eu gostava muito, inclusive, a gente dava nome para as roupas, era verde cetim essa roupa. E foi muito engraçado, porque eu fico até com vergonha de falar, que tiro. Eu lembro que ele chegou na igreja com aquela roupa muito bonita, o André não se arrumava nunca, que fique bem claro, nunca. E ele chegou todo arrumado e tal, aquela roupa meio estilo meio príncipe, eu lembro que o cabelo dele tava compridinho. E eu lembro da cena que ele fez isso, ele fez bem assim e tal. E eu não tinha notado muito ele ainda, isso eu já devia ter uns 18 anos. E eu cheguei em casa e eu comentei com meu irmão, eu falei assim, Rodrigo, tu percebeu que o André hoje estava diferente, assim, mais bonito e tal? Ele só ouviu até, concordou comigo. E eu estava na inocência. E ele contou pra todo mundo, na igreja. Depois disso, todas as vezes que o André vestia essa bendita dessa roupa, ele ia pra minha frente e ficava bagunçando, porque ele é muito bagunceiro e eu ficava morta de vergonha. Então foi um momento assim que marcou muito a nossa amizade, né? Foi o Ministério de Dança. Fiquei mais ou menos 7 anos no Ministério de Dança. Detalhe, esse tempo foi um tempo que realmente nós nos conhecemos como muito amigos, né? Ela era minha líder e tem um caso muito interessante que eu quero contar pra vocês, mas eu acho que eu vou contar lá mais um pouquinho na frente. Ele não me falou que ele ia contar nada. É que eu lembrei agora. Nós fizemos uma lista e eu lembrei agora. Pode ser um caso curioso, pode ser um dos casos curiosos que nós iremos contar. Então, todas as coisas que nós fazíamos coincidia de nós estarmos próximos, juntos, né, um do outro. Sempre acontecia coisas que nos uniam. Se tinha Ministério de Dança, nos uniu. E outra coisa que nos uniu foi Ministério de Jovens, né? O RAJ, Resgatando Almas Jovens. O nosso Ministério de Jovens, esse era o antigo nome, né? A pastora Vânia era a nossa líder e ela optou por levantar, eu não lembro, mas eu acho que eram 20 jovens na igreja. 10 moças e 10 rapazes, né? Isso. Eu entrei antes, ele não era muito envolvido ainda com o ministério, eu lembro que eu entrei, a gente passou um tempo trabalhando. Mas eu era crente. Já era crente. Mas passou um tempo, a pastora chamou ele também para trabalhar porque alguns rapazes saíram e ele entrou no ministério. Foi o substituto. A pastora Vânia decidiu fazer duplas, né, para trabalhar, para ficar melhor, a questão de organização. Na época, né, nós estávamos organizando dessa maneira e ela fez sorteios ali, né? E calhou e coincidiu de que a minha dupla fosse quem? Fusão!
Pastora Priscila, na época Priscilona. E ele era Tatinha, fala só o meu apelido e o teu também. Priscilona e Tatinha, caiu a dupla e foi uma das coisas que também nós começamos a nos conhecer, porque nós falávamos muito sobre o ministério. Nós sempre, quando conversávamos, era coisas tratadas em relação ao ministério. E devido a gente começar a fazer parte de várias coisas próximas, as pessoas começaram a bagunçar, né? Logo em seguida, a gente começou a ser Baete. Que é o seminário teológico da nossa igreja, né? Sempre nas mesmas turmas, onde tinha livro que, na verdade, como nós começamos juntos, a gente seguiu juntos. Seguiu juntos, né? Concluímos o nosso curso teológico juntos há muitos anos. Quando parou, nós paramos juntos. E quando reiniciamos juntos, né? Então foi uma das coisas que também nos aproximou muito, que foi crescendo a amizade, né? Nessa época, a gente começou a se envolver muito com as coisas do ministério, né? Eu me tornei líder de célula, eu tinha 15, ele se tornou líder de célula, ele tinha 19, um ano mais ou menos depois que eu me tornei líder, ele também se tornou líder, e a gente estava em tudo. E por isso as pessoas bagunçavam muito com a gente. E esse estar em tudo, eu realmente não lembro dele, gente. Desculpa, eu não Isso lembro. é verdade, porque todas as nossas conversas depois, quando nós já estávamos no relacionamento, ela contava as histórias. Olha, aconteceu isso em tal congresso, em tal encontro, mas por que bagunçaram com isso? E eu virava pra ela. Eu sei, fui eu que baguncei. E ela não me notava, gente, não notava. Eu acho que ela só me notava quando eu estava de verde cetim. A gente foi um marco na minha vida espiritual. Foi um congresso que teve, o Radicais Eu Livres. posso dizer que na nossa, né, que também estava iniciando na igreja. Foi em né? 2003, eu lembro, foi em setembro de 2003. Isso, há pouco tempo na igreja. E como eu falei pra vocês, a minha experiência de relacionamento tinha sido muito frustrada. Então quando eu entrei na igreja, logo que eu entrei na igreja, eu decidi, eu mesmo, no meu coração, falar: Senhor, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. E eu quero ter realmente a minha vida transformada, e eu foquei no Senhor. Então tive o privilégio, a oportunidade. Mal sabia o Rodrigo, o irmão da Priscila, que ele estava investindo no futuro cunhado dele, né? Porque nesse congresso do Radicais Livres, que a nossa igreja promoveu aqui em Manaus, Nossa igreja estadual, né? que foi promovido por eles, né? Trouxeram o Ministério Radicais Livres para cá. Então ele investiu. Na época eu não trabalhava, como eu falei pra vocês, ele estava na 6ª série. Então eu não trabalhava ainda. E ele investiu, né? Ele falou: não, eu pago pra ti e tal, porque a maioria da juventude da igreja ia, e eu não ia porque não tinha condições. E o meu cunhado na época ele falou: não, eu pago pra ti. E participamos desse congresso do Radicais Livres, que realmente foi um grande divisor de águas, assim, que realmente só confirmou aquilo que eu já tinha decidido antes de entrar na igreja. Que era guardar a nossa vida e nosso coração para Deus. E é muito interessante porque nós passamos o final de semana inteiro juntos, não só nós dois, mas em grupo, tinham muitos amigos. E como foi um momento muito marcante da minha vida, o momento que eu decidi que eu ia aguardar, eu acabar de sair de um relacionamento, eu decidi que eu ia esperar o melhor de Deus para minha vida, a pessoa certa, etc, etc. E foi um final de semana muito marcante, e eu lembro de momentos que a gente estava almoçando com a turma da igreja, que a gente estava andando, que alguém caiu no meio da rua, e eu não lembro que ele estava lá, e ele estava bagunçando, era ele que contava as piadas, e eu não lembro. Nós fomos de Kombi, de ônibus. Nós ficamos juntos do lado, lá nas cadeiras. A turma, né? Nós fomos almoçar juntos, né? A turma que tinha ido conosco. Então tudo isso aconteceu, brincamos, fomos alcançados ali por uma palavra maravilhosa, mas infelizmente naqueles dias ela não me notava. Gente, eu acho que bom! Eu acho que foi o Senhor que me cegou, tá? Eu era muito novinha, eu acho que eu tava fazendo ali 16 anos. Não ainda tava na 6ª. Que burro! Não era o tempo de Deus ainda pra gente, ele me cegou. Então teve uma outra situação, né, que acabou nos aproximando muito. Foi um momento aí que eu posso dizer que de repente foi uma grande investida. Não foi uma visita no acampamento Carisma. Nós fomos conhecer o acampamento Carisma, e quando nós chegamos lá, e de repente estava só os homens lá conversando, e de repente o Ricardo com essa cabeça pensante dele, que graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí ele começou a falar: não, fulano tem fulano, ciclano tem ciclana, eu tenho a Janara.
E ele olhou assim pra mim, o único que não tava nenhum relacionamento, olhou assim pra mim, rapaz, a Priscila tá solteira. Aí ele olhou assim, e aí, André? Eu falei, ei, rapaz, tá doido, é? Aí comecei a brincar, tá doido, né, minha linda? Eles passaram aquele dia todinho brincando comigo. Mas o que aconteceu aí dentro? O que aconteceu, né? Então vamos lá, o que aconteceu? Naquele dia, aquela bagunça, eu voltei pra casa pensando. Eu e Priscilona. Ai não, Priscilona não. Passou. Eu e a Priscilona. E, cara, eu conheci a Priscila dos ensaios, eu conheci a Priscila do Sebaete, eu conheci a Priscila do Ministério de Jovens. Eu tinha... Não que eu não gostasse da Priscila, mas na época ela era muito chata, cara. Ela era super crente, sabe aquela super crente? E tudo ela, sabe, não aguentava, não gostava. Então a gente bagunçava muito com ela, brincávamos muito com ela com relação a isso. Então eu olhava para Priscilona e falava, meu Deus, não, o Ricardo tá doido. Só que aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Alguns anos, né? Alguns anos. Foi algo que realmente marcou assim a minha vida, né? Que eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Ei, ele não só pensava, tá? Eu vou te dedurar. Quando a gente casou, eu achei uma caixinha que tinha várias coisas minhas, tinha anéis que ele tirava meu, ele pegava umas pulseiras que eu usava e guardava na caixinha do tesouro dele. Oh. Fora o sapo que ela não encontrou, que eu joguei algumas coisas dentro da boca do sapo, né? Ai, gente, brincadeira. E logo em seguida, a gente ficou nessa amizade, eu lembro que bagunçavam muito com ele, a bagunça era mais com ele do que comigo. O objetivo deles era mais deixar o André tímido, porque ele é muito bagunceiro, do que outra coisa. E eu lembro que eu entrei na faculdade com uns 19 anos, e nessa época eu queria muito fazer aula de dança, e eu queria fazer aula de dança de salão, tinha lançado um monte de filme, eu gostava de dançar, queria fazer aula de dança de salão, e eu convidei um amigo que era da igreja, era da faculdade também. Doutor Farrell. Pra fazer aula de dança comigo, e ele falou, não, vamos. A gente sempre combinava, mas como eu estudava de manhã e ele à noite nunca tinha horário para fazer aula de dança. E um dia eu estava lá na igreja conversando com a minha discipuladora, que na época era pastora. Lá na frente da igreja, na saída. É. Tava tendo um arraial lá fora. É. Aí eu conversando com a Cláudia, assim, nós duas, ele não estava na conversa. Aí eu falei, mas eu estava de ouvidos atentos. esperando a oportunidade. É. E eu lembro que eu falei, poxa, Cláudia, tô doida pra fazer aula de dança, mas nunca dá certo, ela nunca pode, não sei o quê. E eu não queria ir fazer aula de dança de salão sozinha, porque senão eu ia ficar dançando com as velhinhas lá. Como se ela tivesse falado, alguém poderá me defender? E eu falei, eu! Não contavam com minha astúcia. E ele entrou mesmo no meio da conversa e começou a falar assim, eu posso fazer aula de dança contigo. Eu fiquei super assustada, gente. Você vê o André hoje aqui, todo falante, bagunceiro. Ele era bagunceiro com os outros, mas ele era muito tímido com as meninas. Ele não falava, a tia Marilene até brigava com ele, porque uma vez o pessoal bagunçando com a gente, eu falei que nada, tia, esse menino nem fala comigo, ele pula pra não falar comigo. Porque ele era muito tímido. Ele entrar no meio de uma conversa e dizer assim, tipo, eu fiquei meio, né, assustada, mas tá, eu queria fazer aula de dança, topei. Então foi um período muito legal assim, da nossa vida, nós fizemos aula de dança, né? Eu acho que menos de um ano nós fizemos aula. Na época eu trabalhava na igreja e eu pedi autorização do pastor, dia tal, dois dias na semana eu não vou poder trabalhar a parte da tarde porque eu vou fazer aula de dança. Ele ficou meio assim, mas ele aceitou, né? E nós fizemos aula de dança um bom período. E eu lembro que foi muito legal, foi um momento que nós realmente nos conhecemos. Porque até antes, nos ambientes da igreja, a gente não se falava. Era oi, tchau, bom dia, boa noite. Mas nas aulas de dança, a gente conversava muito, no ambiente de sala nem tanto. Mas quando a gente saía, a gente vinha, talvez vocês estejam assistindo esse vídeo não tem noção da distância. Mas a gente via do Sambódromo pro Lírio do Vale, pro fim do Lírio do Vale, porque eu morava quase na última rua, a pé. Então era tipo 1 hora conversando. Então pessoal, é isso. Se você gostou, curte, compartilha aí os vídeos se você tá gostando, comenta aí, divulga pra todo mundo aí, beleza? Um grande abraço aí, um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!